E enfim começou a temporada 2020 da Fórmula 1, com o GP da Áustria lá em Spielberg, a maior categoria do automobilismo mundial. Enfim, deu start na sua temporada, depois de muita espera, e a gente vai ver como é que tudo isso repercutiu nas redes sociais. Chega mais que está começando o primeiro retweet. E foi um fim de semana repleto de polêmicas. A primeira polêmica foi o tal do DAS, aquele sistema lá que a Mercedes criou, né, que puxa uma alavanca no volante e mexe com a convergência das rodas. Na sexta-feira, a Red Bull protestou contra o sistema, disse lá que queria saber da FIA se o sistema era legal. Dizem aí que é porque eles próprios estão desenvolvendo o deles, já estão muito próximos aí de implantar também. Mas o mais legal foi a reação da Mercedes quando a FIA disse que sim, o dispositivo era legal. A Mercedes soltou ali um tweet com um comunicado dizendo "Das ist gut", o que é uma brincadeira fonética, já que das em alemão significa isso. Então, o que eles quiseram dizer com seu humor fino germânico foi: isso é legal, isso é bom, segue o jogo. A segunda polêmica do fim de semana tem a ver com os casos recentes de racismo, os protestos e tudo mais aí que está sendo falado na mídia, né? O Lewis Hamilton tem sido um personagem muito fundamental nisso e ele tem inclusive usado ações nas redes sociais, também nas ruas, ele foi protestar contra o racismo. E isso motivou inclusive a Mercedes a trocar a cor dos seus carros para essa temporada, do prata para o preto, né? O comunicado foi inclusive um discurso de respeito, igualdade e diversidade. Isso foi parar também no look dos macacões aí, os pilotos andando em macacões pretos, né, nesse fim de semana e também na temporada 2020. E o capacete do próprio Hamilton com a cor preta combinando com o carro roxo. Então a Mercedes entrou completamente nessa corrente, na voz contra o racismo, que era muito natural, muito esperado, já que o seu piloto Lewis Hamilton é o maior ativista da causa dentro do esporte de alto rendimento, nesse segmento do esporte a motor, né? E só que a polêmica em si se deu antes da largada, porque teve um ato formal realizado pela FIA, um ato formal no cerimonial de grid contra o racismo. Alguns pilotos se abaixaram, ficaram de joelhos, que é o símbolo, o gesto contra o racismo, mas alguns não. E aí é que começou a polêmica, né? O Lewis Hamilton postou a respeito, liderando ali o movimento. Ele agradeceu ao apoio de todos na causa, falando: "Hoje foi um momento importante para mim e para todas as pessoas que estão trabalhando e esperando por mudanças, por uma sociedade mais igualitária e justa. Posso receber críticas na mídia e em outros lugares, mas essa luta é sobre igualdade, não política ou promoção." Para mim foi um capítulo emocional e comovente no progresso de tornar a Fórmula 1 um esporte mais diversificado e inclusivo. Quero um futuro melhor para a nossa geração e para todos os que estão por vir. Há muito que precisa ser feito. Ninguém é perfeito, mas se todos fizermos a nossa parte, podemos ver a mudança e eu realmente acredito nisso. Muito bacana aí o desabafo do Lewis Hamilton, o legítimo desabafo do Lewis Hamilton, mas isso daí, como a gente falou, causou uma certa polêmica, né? Porque nem todo mundo se ajoelhou e isso chamou atenção e o Damon Hill retweetou o Hamilton ponderando sobre esse momento, falando ali a visão dele, mas dizendo que o Hamilton forçou a barra para que todo mundo participasse. Ele fez com que alguns pilotos se sentissem pressionados a fazer aquilo, né, a ter aquele gesto, e se sentiram pressionados principalmente com a liderança do Lewis Hamilton e de se compreender aqueles que não se abaixaram. Todos os pilotos participaram do ato, foi um ato formal no grid de largada, mas nem todos fizeram o gesto, que é o gesto característico aí da luta antirracismo. E um desses pilotos que não se ajoelhou foi o Charles Leclerc, e ele se justificou também no Twitter. Ele postou: "Acredito que o que importa são fatos e comportamentos em nossa vida cotidiana, em vez de gestos formais que poderiam ser vistos como controversos em alguns países. Não vou ficar de joelhos, mas isso não significa que eu estou menos comprometido do que outros na luta contra o racismo." Bom, menos mal que se for exatamente isso, né, tudo bem. Um gesto não significa necessariamente uma atitude. O que importa mais é a atitude no dia a dia, e se ele tem esse compromisso de ter essa atitude do dia a dia, isso é mais importante que um gesto. Mas ficou estranho porque ali era um simbolismo, era uma coisa importante para a Fórmula 1 mostrar que está muito presente, muito engajada nessa luta contra o racismo. Na pista, o lance mais polêmico do fim de semana foi o acidente entre o Lewis Hamilton e o Alexander Albon. O Albon saiu dos boxes com pneus
macios, faltando 10 voltas para o fim da corrida, colou no Hamilton, tinha chance sim de ganhar a corrida, tentou passar por fora, e aí os dois carros se tocaram, foi o que todo mundo viu, e pior pro Albon, que acabou pagando pato, né? Ele rodou, perdeu várias posições, saiu da pista, perdeu várias posições, saiu da briga pela vitória. Muita gente lembrou imediatamente da coincidência com o GP do Brasil de 2019, em que o Hamilton e o Albon também bateram, e naquela condição ali brigando pelo pódio, né? O F1 Sem Moderação, inclusive, mencionou as atrapalhadas do Hamilton, né? Falando aí das punições e os pódios herdados pela McLaren nas duas ocasiões, né? O Hamilton tomou 5 segundos de punição pelo lance, mas na avaliação dos jornalistas brasileiros, pelo menos no nosso recorte aqui no Brasil, a maioria enxergou incidente de corrida. Eu destaco aqui alguns tweets. A Natália de Vivo disse que é uma punição descabida. O Gabriel Lima também avaliou como um lance de corrida. O Thiago Mendonça, outro que falou em lance de corrida. O Lucas Santoki, do Projeto Motor, também classificando como lance de corrida. E aí entra um pouco também a minha avaliação. Eu não puniria, eu consideraria ali um acidente de corrida, porque os dois foram responsáveis por aquilo que aconteceu. Mas nesse aspecto da punição ser avaliada a partir de quem poderia evitá-la, sim, o Hamilton teria mais responsabilidade nisso, né? Ele teria que ceder. Nesse aspecto de ninguém cedeu, deu um acidente de corrida, ok. Mas se alguém poderia evitar esse acidente de corrida, é o Hamilton que não cedeu. Então só nesse aspecto que eu realmente considero que o Hamilton tem alguma culpa. No mais, eu enxergo como um acidente de corrida. O Albon foi para o risco, o Hamilton até tira um pouquinho, ele coloca um pouco o carro mais para dentro em relação à trajetória que o Bottas fez na frente dele, por exemplo, mas quem vai por fora assume o risco. O Albon sequer usou a zebra, então os carros acabaram se tocando. Uma pena para o tailandês, que merecia esse pódio aí, talvez até essa vitória, mas aconteceu o que aconteceu. Na visão dos pilotos, eu destaco aqui o Gabriel Casagrande da Stock Car, que tweetou que o Hamilton poderia ter evitado e que, segundo ele, a punição saiu barata, 5 segundos foi pouco. A gente tem que lembrar que na Stock Car existe um padrão diferente até da Fórmula 1, porque a CBA adota o seguinte critério: você é punido com aquilo que você causou. Por exemplo, se você causa o abandono de um piloto por causa de um erro seu, você é excluído da corrida. Dentro desse parâmetro, se a gente pensar friamente dentro desse parâmetro, realmente 5 segundos ficou pouco para o Lewis Hamilton. Mas aí a interpretação do acidente é de cada um, e eu quero que você inclusive conte pra gente aqui qual é a sua interpretação sobre esse acidente. Alguém poderia ter evitado? Alguém foi imprudente? Fala pra gente aí embaixo. Mas se a gente for falar de coerência dos comissários, eu trago aqui um tweet da Carol Lerman, fã de Fórmula 1, que eu destaquei aqui dizendo que no ano passado o Verstappen ganhou a corrida jogando outro piloto para fora e seguiu o jogo. Então essas incoerências é que a gente tem que discutir também, né? A FIA adotou um critério no ano passado, adotou outro critério nesse ano. É isso que a gente quer coerência, seja qual for o estilo. A NASCAR deixa correr, a Fórmula 1 pune muito, enfim, isso aí é de cada categoria, mas o que a gente quer realmente é coerência. Olha, tudo bem, a gente esperava até uma corrida típica depois de mais de 6 meses sem Fórmula 1, depois de mais de 6 meses sem um GP, 217 dias desde o GP de Abu Dhabi, mas esse GP da Áustria, olha, caprichou. E a Racing Point até brincou com isso, porque foram 9 abandonos, 3 entradas do safety car, muitas variáveis. Em determinado momento, a Racing Point tweetou ali aquele meme fazendo contas para chegar na melhor estratégia, né? E aliás, a Racing Point, que durante o fim de semana foi bem durante todo o fim de semana, inclusive chegou a brigar na classificação por boas posições. A volta do Pérez foi igualzinha à do Alexander Albon, então vai lá no Twitter da Racing Point, porque eles fizeram um comparativo entre a volta do Albon de Red Bull e do Sérgio Pérez de Racing Point. A volta é exatamente igual, sensacional para quem gosta de corrida. 2 onboards sobrepostas ali que ficaram demais. Já as decepções geram o quê? Não sei. Memes, é claro. E olha, o que não faltou foi meme para brincar com quem se deu mal. A AlphaTauri, que é o novo nome da Toro Rosso, quebrou, levantou parte do carro ali e já veio aquele momento, é para isso que a gente paga a internet, nesse tweet do Bruno Couto. Olha só que coisa maravilhosa, o Relâmpago McQueen e o Matt batendo roda ali, eles já jogaram o Vettel e o Kvyat, ficou muito engraçado essa montagem, né? A Ferrari não quebrou, mas teve um desempenho sofrível, o Vettel andou lá atrás o tempo todo e o F1 Mil Grau zoou o novo projeto deles aí, a SF Miller, colocando, olha só, não parece muito aerodinâmica essa versão, né? Eu acho que a Ferrari vai ter que trabalhar muito para tirar essa vantagem da Mercedes em 2020, hein?
Como a pandemia ainda não está controlada, a corrida foi obviamente sem público, criou novos procedimentos para jornalistas, para equipes, para pilotos e por aí vai. Todo mundo que trabalhou dentro do autódromo seguiu uma série de procedimentos muito rigorosos, testes, então muita coisa foi feita ali, mas é óbvio que tudo isso foi refletido em como as equipes lidavam com isso, como os pilotos lidavam com isso nas redes sociais. A Red Bull brincou com todo aquele vazio, fazendo referência ao cenário da Noviça Rebelde, né? Colocou até ali a introdução da música do filme, que evidentemente eu não vou nem tentar cantar, mas é um sucesso aí da Julie Andrews, fazendo referência àquelas belas paisagens do interior da Áustria. As equipes sentiram falta dos fãs, não foi só nas arquibancadas. A Ferrari, inclusive, fez um tweet muito interessante fazendo referência àqueles painéis que simulavam as pessoas esperando os pilotos, né? Dizendo, não é o mesmo ambiente, mas podemos sentir o apoio de vocês. E olha que criativa essa solução da McLaren. O Lando Norris tirou foto com fãs num meeting virtual organizado pela equipe. Olha que coisa maluca, né? Não pode visitar o box, o paddock não está aberto, mas os fãs estão ali. A Haas estranhou ainda o tal do Drivers Parade virtual. A gente lembra que os pilotos dão uma voltinha pela pista num caminhão, né, dando entrevista, passando em frente às arquibancadas, agradecendo ao carinho do público. E esse Drivers Parade foi feito de forma virtual, com uma câmera indo de box em box, e a Haas colocou ali todo o seu estranhamento nas redes sociais também. Teve até um protocolo de pódio com distanciamento para dar o exemplo. Eu gostei muito, particularmente achei muito bacana esse pódio da Fórmula 1 feito na própria pista, com os totens ali distanciados, ficou muito bacana, ficou muito elegante e respeitando todos os procedimentos novos que a gente tem de segurança e saúde. O Jean Todt, presidente da FIA, postou uma imagem dando parabéns aos 3 pilotos que foram ao pódio, agradecendo pelo esforço de todos que tornaram possível esse retorno, que trabalharam muito para isso, mas a Racing Point resumiu de uma maneira um pouco mais direta o sentimento de todo mundo. É isso, fizemos, conseguimos. E na real lá dentro todo mundo deve estar se sentindo exatamente assim. E com tudo isso que a gente mencionou, o pódio foi realmente incomum. Além de ter o Lando Norris estreando no pódio na 3ª posição, a gente teve vitória do Valtteri Bottas, o que por si só já é incomum. Ele venceu o Hamilton e, mais incomum ainda, o Hamilton não está no pódio, né? E a Mercedes, vale mencionar, recebeu o seu troféu representada pela engenheira de motores do Bottas, mais um símbolo de inclusão e igualdade no fim de semana em que a Fórmula 1 lançou uma campanha com esse tema, muito bacana ver isso. Mas as atenções ficaram voltadas mesmo para a festança que o Lando Norris fez no primeiro pódio dele. O perfil da Fórmula 1 lembrou também que ele entra num pódio imaginário e dos mais jovens a chegar ao pódio da categoria. Os recordes de juventude são do Max Verstappen e do Lance Stroll, e o Lando Norris é o 3º mais jovem da história a subir ao pódio na Fórmula 1. Mas a Fórmula 1 não vive só de estatística, né, gente? Aproveitou também para parabenizar o Norris com aquela foto clássica, um dos grandes memes do esporte a motor nas redes sociais, que viralizou na época que ele estava na Fórmula 3, e na legenda do post está escrito: se não me amou assim, não me merece assim. Ah, Fórmula 1, que bonitinho! E claro, né? O Norris recebeu parabéns do Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, que foi ao pódio no final do ano passado aqui no GP do Brasil, e o Sainz deu aquela zoadinha, dizendo para ele aproveitar bastante o o champanhe. E dentro de alguns dias começa tudo de novo e no mesmo lugar. A Fórmula 1 vai correr mais uma etapa na Áustria, chamada de GP da Estíria, que é o nome que eles arrumaram para ter 2 corridas em finais de semana consecutivas nesse mesmo circuito. E na próxima semana a gente está aqui de novo para ver as reações das redes sociais a respeito dessa corrida. Forte abraço, até a próxima!